Oi, pessoal. Voltamos para fazer a aula agora de girassóis, tá? Então, eu trouxe aqui um tecido de girassol. Deixa eu tirar daqui do saquinho para ficar mais fácil para ver. Aí nós vamos fazer isso aqui hoje, tá bom? Aí eu vou já tenho ele riscado aqui. Se alguém precisar do risco, pode me procurar que a gente passa o risco para vocês, tá bom? Então vamos iniciar. Aqui no isopor eu pus as tintas, certo? Então eu vou pegar o azul claro e vou dar um fundo em volta dos girassóis, para ele ficar uma coisa mais suave, tá? Então nós vamos começar, a gente começa com o pincel aqui em volta do desenho mais pertinho e vai tirando a mão e vai tipo boleando para fazer o fundo aqui, tá? A gente pode fazer com o pincel largo e pode fazer com um desse daqui que é o pituá, que é um pincel redondinho, mas eu gosto mais desse aqui, tá? Então a gente vai dar o fundo e aí eu vou começar a fazer as folhas. Isso daqui é rapidinho, tá? Vamos dar um fundo azul clarinho, que ele combina bem com essa cor do girassol. Eu vou dar o fundo só mais desse lado aqui pra gente fazendo, pra gente não perder muito tempo, tá? Porque o tecido inteiro, depois, se der tempo na aula a gente faz, senão depois eu faço e trago na outra aula para vocês verem, tá? Porque agora nós estamos fazendo a primeira aula. Então a aula, ela não dá tempo de fazer tudo, porque a gente tem uns minutos para fazer. Então, a gente faz agora a primeira aula, aí a gente na segunda-feira manda para vocês no YouTube. Todo mundo queria saber como que faz. Eu falei, tem que entrar na Secretaria de Cultura, entrar no YouTube, Secretaria de Cultura, né, Lu? E aí vocês vão ver as aulas, tem aula de todo mundo, tá? Aí vocês assistem as aulas lá. Ó, então eu tô dando, quando eu pego a tinta, eu venho já aqui, ó, pertinho do desenho. Mesmo que a tinta ficar mais tinta, ficar mais grossinha, não tem problema, porque tá perto do desenho e geralmente tem que ser mais escuro mesmo. Aí eu vou fazendo assim, ó, boleando e vou esparramando a tinta, tá? Aí aqui eu vou tirando a mão para ficar mais clarinho. Porque a gente pode também pintar sem fundo. Tem gente que não gosta de pôr fundo. Mas eu acho que o fundo fica interessante, porque dá profundidade no desenho, né? Na pintura. Então, esse azul, vou passar a cor desse azul para vocês. Porque esse azul, ele é o azul hortênsia, tá?
Agora, eu vou fazer as folhas, certo? Aí, as folhas a gente vai passar o clareador, que é a tinta incolor, pra ficar mais assim, ó, aqui já tá com um pouquinho de verde o pincel, então vai ficando, já tá ficando colorido, mas não vai interferir em nada, tá? Então a gente passa o incolor para ficar mais fácil para pintar. Deslizar mais o pincel, a tinta corre melhor, tá? A folha do girassol, ela é mais, ela é maior, né? Então, nós vamos passar. Esse daqui é o verde, nós vamos usar o verde pinheiro, tá? Então, o lado da folha, como eu falei a outra vez, um lado é luz, um lado é sombra. O lado de baixo, geralmente, a gente põe sombra. Então, o lado sombra, nós vamos fazer ele mais escuro. Aí, eu venho com o verde. Deixa eu mudar o pincel. Esse pincel, ó, esse pincel de cabo amarelo, esse aqui é o número 10. Então, ele é melhor para pintar o tecido, porque ele é mais durinho e ele puxa mais a tinta e entra na trama do tecido. Pincel mole não é muito bom para pintar tecido. Então, nós vamos fazer esse lado escuro. O que nós vamos fazer? Nós vamos contornar a folha, mas nós vamos fazer umas ondulações, não vamos fazer ela reta. Ó, nós vamos fazer umas ondulações para dar movimento, para não ficar aquela coisa retona, tá? Ó, então eu pus a tinta aqui, desse lado, escura. Agora eu vou pôr a tinta, aqui eu vou fazer um risco no meio da folha, e o lado de cima, o lado oposto daqui, eu vou fazer o escuro, tá? Então, aqui vai ser o escuro, o lado de cima. Por quê? Aqui vai ser claro e aqui vai ser claro, que vai ser a luz. Como a gente a gente já faz, quando tá pintando, a gente já vai fazendo o escuro e o claro junto. Por quê? Porque eu aproveito a tinta mole e o pincel sujo, que eu não vou limpar o pincel, e eu vou pegar o palha para fazer o claro. E eu aproveito o pincel que já tá sujo e ele vai mesclar com o verde, tá? Ele mescla com o verde, aí vai ficando a tinta já misturada, ó. Aí eu venho e deixo a tinta misturando uma cor com a outra, tá? O claro com o verde, o palha com o verde. Aí eu vou, tá vendo? Já vou trazendo a folha prontinha. Agora aqui na outra metade, eu vou, como eu dividi, né? Aqui eu vou pôr o claro, ó. Descendo eu vou pôr o claro. Aí já vai ficando a folha pronta. Eu pus o creme como eu poderia ter posto branco. E agora, e aí vocês vão treinando aí em casa, tá? Vão fazendo. E na próxima aula, nós vamos continuar fazendo as folhas e logo fazendo as flores, tá bom? Um beijo para vocês, até mais.